Olá a todos, mais um vídeo em defesa da fé. Hoje eu quero dar uma continuidade com o término, e dessa vez realmente é o término do assunto do último vídeo. A defesa da fé é uma coisa árdua. Sabemos que Jesus ele foi morto por causa desta palavra, e se fosse hoje em dia diriam, ali tem um Galileu disseminando fake news, mentiras e enganos. Profetas foram mortos, apedrejados, cerrados ao meio, outros abandonados em ilhas desertas. Pessoas entendem a defesa da fé como uma afronta, como a disseminação do ódio. Perdão pelo barulho que eu estou mexendo no microfone para arrumar. Como ódio, né? Como disseminação de ódio. E enquanto isso, o inferno tem tomado espaço na vida das pessoas. Até mesmo a implantação do ensino satânico, do satanismo, está sendo colocado dentro das escolas para os filhos de algumas pessoas no exterior. Eu vou deixar para trazer essa informação no próximo vídeo, porque estamos numa batalha e pessoas ainda acreditam que este livro está corrompido, sabendo que ele é combatido desde que a humanidade, a sociedade foi composta. Né? A sua palavra, essa escrita tem sido combatida desde os primórdios do homem, desde como se entende por gente. Esta palavra tem sido combatida. E por que será que ela incomoda tantas pessoas, incomoda tanta gente? Sabemos que Deus disse que enviaria a operação do erro, porque não creram a verdade, mas amaram a mentira. Estamos em tempos em que os profetas de Baal, os profetas de Satã, se multiplicam sobre a face da terra, implantando a sua mentira, disseminando o ódio e o engano. E a sua intenção é ganhar em cima da estupidez e da falta... Só um minuto, pessoal. E da falta de compreensão das pessoas. Pessoas que amam mais a mentira e o engano do que a verdade. E que amam ser enganadas. Não é à toa que temos os políticos que temos. Não é à toa que estamos vendo as atrocidades legais acontecendo, ou ilegais acontecendo legalmente. Não à toa nós estamos vendo as coisas que nunca vimos antes. E isso aumentará, e isso é sabido. Eu sabia que essas coisas aconteceriam. Verdadeiramente, as pessoas amam tudo que é ruim, tudo que é engano. E às vezes você quer alertar as pessoas, e isso é mal visto, né? Porque sabemos que a verdade, ela incomoda as pessoas gostam de ser enganadas, as pessoas gastam seu dinheiro com a mentira. Não é à toa que tantos templos têm crescido nessa terra, templos que foram criados por maçons, né? Que não tem nada de Deus. Já é sabido disto, que os seus líderes são satanistas, e mesmo assim são lotados e cada vez mais cheios. E quando um templo pequeno, onde se apregou o temor e a verdade, ali não tem interesse, porque as pessoas querem aparecer, as pessoas querem ser enganadas. E eu continuo essa batalha árdua, não por amor ao ganho, mas por causa da palavra e por causa das almas. Eu poderia deixar rolar, esquecer tudo, fazer amizade com todo mundo, tá tudo lindo. Eu seria só mais um no meio dessa cambada, dessa corja que propaga uma mentira e um engano, e tá tudo bem, né? Poderia até tentar monetizar o canal, fazer coluio ali para ganhar inscritos e começar a ganhar um dinheirinho em cima da ignorância e do amor à mentira das pessoas. E não estou dizendo de vocês, mas estou dizendo da grande maioria. Basta ver os números, né, que essas pessoas carregam. Sabemos que muitos ali já são satanistas mesmos e acrescentam para poder dar visibilidade àquilo. E neste canal, como eu já tenho observado, a dificuldade é grande de crescimento. Sabemos que o YouTube não ajuda em nada, e até que está escrito, eu não sei se realmente não gosta do que está sendo dito, né? Se são infiltrados, e quem é que realmente está aqui, que quer descobrir realmente a verdade. Eu cheguei até mesmo no último vídeo, vi pessoas lá dizer que eu estava disseminando ódio, e que a Bíblia foi corrompida, que devia pregar só o Novo Testamento. Esquece que o Novo Testamento ele é muito mais árduo do que o Antigo Testamento. As pessoas esquecem que no Antigo Testamento, eu vou dar um exemplo, que se você fosse pegar adultério, precisava duas testemunhas para que você fosse julgado por aquilo, né? No Novo Testamento, só de você pensar, você já cometeu adultério, e não é necessário testemunha. As pessoas não sabem que as coisas só ficou mais difíceis, né? Mais patentes no Novo Testamento. Elas não se tornaram mais fáceis. Agora ficou muito mais rígido.
né? Mas as pessoas acham que o Novo Testamento só apregou o amor. Devo vos lembrar, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, né? Então, o que ocorre aqui é uma distopia, né, de caminho de verdade, e que muitos amam a mentira. Eu gostaria de não estar mais tratando desse assunto, mas parece que as pessoas, que o engano ele não descansa. Satanás, a sua corja, ela não descansa, tá? E são muitos grupos buscando muitas conversas, e vocês podem observar que é pouca Bíblia, alguns versículos e muita falácia, né? Muito desenvolvimento de fala, né? Muita descrição, só que com pouca prova daquilo que se diz. Não tem um texto que a pessoa fala isso é assim, e o texto fala isto é assim. Eu penso que é assim, independente do que o texto está dizendo, né? Então é muito mais filosofia satânica do que verdade bíblica. O último vídeo eu deixei, eu fiz um vídeo assim de cima, né? Não preparei o material, foi um erro meu. Não trouxe na sequência e não expliquei exatamente, porque eu me apeguei tanto em mostrar o que era, o porquê do sinal. Óbvio, como falar, o sinal era algo que visível, que todos viam quando viam a Caim, mas não sei descrever o que era exatamente. Mas ali estava o nome de Deus, certo? Ou melhor dizendo, a descrição do Senhor, né? Ou ter o seu próprio nome, porque é o Aleph Tav, né? E tinha uma letra muito preciosa naquele meio, que significava vida, videira, que foi o que Jesus veio fazer, né? O que está no Yud Re Vav Re, descrevendo o que Jesus veio fazer na Terra. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, o que acontece? Nós sabemos que a batalha, não das duas linhagens descritas em Gênesis, mas sim da terceira linhagem, que foi descrita em Gênesis 6, tá? Porque a princípio a questão é de duas linhagens, demonstrando o que aconteceu no céu. Uma que desceu condenada e outra que desceu para ser provada. E Deus quis mostrar ali que havia vasos de ira e vasos de honra. E essa história está descrita em Jacó e em Esaú, né? Ali está mostrando exatamente o que aconteceu no Éden, de que forma aconteceu e por que a briga das linhagens. Eu vou provar isso para vocês aqui, porque a linhagem entre vaso de ira e vaso de honra, e a terceira linhagem, que seria o joio. Esta é a terceira linhagem que eu não vou falar hoje. Vou tratar somente das duas linhagens, da semente de ira, do vaso de honra e do vaso de ira, certo? Vou colocar o texto na tela e depois vou trazer dentro da Bíblia para vocês. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Por que isso? Porque o que estava dito ao homem? Que devíamos trazer alma a esta terra, para que elas fossem provadas e purificadas, certo? O entendimento de Deus é que viesse apenas uma linhagem. A linhagem que ficou parada no céu, ficou ali dividida, para ser provada e purificada. Quando a mulher se dirigiu à árvore e comeu do seu fruto, o seu fruto, lembra-se que diz a palavra, fruto do saber do bem e do mal. Gerou duas sementes, certo? Uma, o vaso de honra, e outra, vaso de ira. Semente do bem, vaso de honra. Ciência do bem, vaso de honra. Semente do mal, vaso de ira, certo? Mas ambas estavam passíveis de resgate. Só que por conta disso, dela ter corrompido a linhagem ao qual seria trazida por ela à terra, ela sofreu também a penitência, o pagamento daquilo, certo? Tinha que se pagar, porque o preço do pecado não é a morte. De alguma forma ela tem que sofrer o castigo, né? Então multiplicou-se a dor quando ela vai ter filho, na sua conceição de filho, certo? E quando dará luz a filhos. Por quê? Porque a semente foi corrompida. E o teu desejo será para o teu marido, porque aqui começou a perda do seu sacerdócio. O sacerdócio ficou em cima do homem, né? Sobre ti dominará. E Adão disse, olha só que não foi só ela, mesmo sendo a mulher que comeu do fruto e levou ao seu marido enganando-o. Disse, portanto, deste ouvido a voz da tua mulher, e comes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é toda a terra, por causa de ti. Isso não tem a ver com sexo, né? Porque
o perceber que estava nu não é descobrir a nudez, é perceber que estavam nus, porque eles estavam nus. E eu já expliquei isso, porque tem um vídeo específico falando sobre o significado da nudez, certo? Porque Jesus foi despido também. Vamos seguir aqui. E comerá todos os dias por causa de ti. Com dor comerá todos os dias da tua vida. Com dor. A dor não está só na conceição, está também no comer do alimento, no ganhar do alimento, né? Gênesis 3, 14 a 17. Vamos seguir. Ora, a serpente era mais astuta que qualquer animal do campo que Deus Jeová tinha feito, que o próprio Deus Jeová tinha feito, certo? Esse Jeová a gente sabe que o nome não é este, porque não é um nome exatamente, é um título, e nós sabemos a quem está designado. E ela disse, e ela disse à mulher: assim que Deus disse, não comerás do fruto da árvore do jardim? Gênesis 3, 1. Não é isso? Vamos seguir aqui para ver se tem mais um texto. Aí entra a questão do animal, porque se era um animal verdadeiro ou não, se o animal falava. Vamos a outro texto bíblico agora, que eu vou mostrar para vocês algumas questões aqui. Olha o que está dizendo no texto. Primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Lembrem-se que estavam no Éden, tá? Ali os animais eram outro tipo de animais. Depois que saíram do Éden, a natureza caiu de vez, perdendo todas as suas características primárias. Todas, não só os homens, como os animais também. Deixa-me ver se é o texto aqui. Eu vou trazer lá em cima, vou ler todo o texto para vocês, tá? Para que não fique dúvida. Apocalipse 4. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que como de trombeta ouvia falar comigo disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. E havia um assentado sobre o trono, Deus. E o que estava sentado era a aparência de semelhante a pedra de jaspe e sardônica, e arco, tá. E ao redor do trono havia 24 tronos, que é dos 24 anciões, mas não é isso que eu quero mostrar, tá? Eu quero mostrar o texto todinho para vocês verem que eu não estou pulando do texto. E do trono saíram relâmpagos e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas, 7 fogos, os quais são 7 espíritos de Deus, já sabemos quais são os 7 espíritos. Ouvido, trará primeiro animais. Tá. E havia diante do trono, como um mar de vidro, semelhante a cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque são coisas que são mistérios que não está muito claro, não dá para nada revelar sobre isso aqui. Mas lembre que são animais, certo? E o primeiro animal era semelhante a um leão. Primeiro animal, semelhante ao leão. E o segundo animal, semelhante a um bezerro. E o terceiro animal, rosto como de homem, era um animal. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Certo? E os 4 animais tinham cada um deles persi, que não consigo entender qual é a tradução que está aqui, mas é persi, acho que é em si, 6 asas, e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: animais, certo? Seres viventes, que depois eu vou mostrar o texto para vocês, estão dizendo seres viventes. Animais. Isso está em contraste com este versículo aqui, ó. Com aquele versículo que eu li do ser vivente, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Seres viventes, cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: animais falando: santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Isso tem a ver com o que já foi dito sobre Jesus, né? Aquele que era, que é e que há de vir, né? O eu serei o que serei, né? O de reva virei. Aqui está falando do nosso Senhor Jesus, tá? Aquele que era, que é e que há de vir. Os 4 animais falando: santo, santo é o Senhor. Lembre-se que Adão e Eva estavam dentro do jardim do Éden, na sua concepção primária, certo? Vamos ao próximo texto, mostrar mais ou menos o que está escrito aqui. E os 4 animais tinham cada um per si. Na verdade eu trouxe o texto completo, e aqui eu especifiquei só o texto, um pedaço do texto. Então vocês observem aqui que são animais, não é isso? Vamos voltar ao texto. Animais,
cai, certo? Vivente, vivo. Aqueles lá são seres viventes. Se vocês buscarem em outras traduções, aonde está escrito animal ali, vai estar escrito ser vivente. Tá? Então sabemos que animais constituídos por Deus têm a capacidade de falar. Assim como a mula de Balaão, não diz que foi um anjo falando através dela, mas diz que foi aberta a boca e ela podia falar. E ela falou com Balaão, certo? Animais em Deus, na sua concepção primária, eles falam. Estavam no Éden, concepção primária. Animais falam, certo? Não agora, porque estamos com a natureza caída e toda a natureza foi alterada. A terra se tornou maldita. Vamos voltar lá no texto. Dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Toda a natureza foi alterada. Vocês entenderam aqui? Animais falam, certo? No céu. No Éden falavam. Depois da transgressão, perderam essa capacidade, mudando totalmente a sua composição. Né? Deixando de ser o que eles eram antes. Selvático. Aí entra aqui, habitat de animais selvagens, certo? Passaram a ser animais selvagens. Seres viventes, vamos voltar ao texto para vocês entenderem aqui. Seres viventes que se tornaram animais selvagens. Queda da natureza. Tá? Seguindo aqui. O Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que tocar a Caim. Deixa eu ver aqui. Tá, eu pulei o texto, mas aí eu vou voltar vamos voltar naquele texto lá de. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Lembre-se que o texto diz. Deixa eu colocar aqui para me achar. Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui para facilitar para vocês a compreensão. Eu devo ter colocado desde o início. Foi falha minha mesmo. Tá? Só um minuto. Eu esqueci que eu desliguei o Wi-Fi porque acaba causando erro na gravação. Né? Deixa eu ver se entra agora. Eu quero mostrar o texto para vocês diretamente. Porque parece que é besteira, mas eu vou mostrar esta questão aqui dentro daquilo que foi dito a Caim. Pronto, aqui. Já achei o texto, já vou abrir, tá? Para quem for mais fácil para entender, tá? Em Gênesis 3,15. Só mais ou menos o texto está abrindo. Hoje com mais calma, né? Para poder a gente explicar. Deixa eu desligar aqui a internet para não ficar travando. Deixei só a imagem salva e para não ficar travando a informação. Só mais um minuto enquanto abre aqui. Tá, pronto, foi. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. Observe. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre o animal, certo? E a pessoa. Entre a sua semente e a tua semente, tem a ver com o vaso de ira e o vaso de honra gerado no ventre dela por causa do fruto, certo? O que viria a ser, porque ela ainda não estava grávida. Ela não engravidou ao comer do fruto. Né? Ela engravidou depois, mas como ela foi contaminada, a sua contaminação passou ao ventre dela, ao que ela traria depois, porque ela tinha uma natureza antes e passou a ter uma natureza depois. Vocês devem lembrar disso, né? Tanto que observaram que estavam nus e ali já não brilhavam mais, já não tinha mais a cobertura espiritual e foram expulsos do Jardim do Éden.
Foi depois que ela concebeu, certo? E essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu vou mostrar essa questão aqui dentro da história de Jacó e Esaú, certo? Vamos lá. Vocês estão acompanhando comigo? Então vamos ver isso aqui. O que significa essa semente contra a outra? Porque um vaso de ira e um vaso de honra. A terceira linhagem, que é o joio, ela só foi gerada em Gênesis 6. Assim como a Bíblia diz. Não, a Bíblia nunca disse e nem vai dizer que isso aconteceu antes. E quem disse que aconteceu antes, novamente, cabe a vocês seguir a Deus ou seguir a filhos de Satanás. Tá? Vamos observar aqui. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e Isaac era da idade de 40 anos, quando tomou a mulher Rebeca, filha de Betuel, o arameu, Padã Aram, irmã de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor, por sua mulher, por quanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, né? Então disse: se assim é, por que sou assim? Né? E foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações, ou se você entender melhor, duas sementes sairão de ti, certo? Duas nações há no teu ventre. Observem aqui. Dois povos se dividirão. Das tuas entranhas, foi o que aconteceu com Eva, tá? Porque isso tem a ver com a eleição. Guardem isso tem a ver com a eleição. Tá? A batalha da eleição, a batalha da primogenitura, né? Olhe que o Caim batalhou com Abel por causa da primogenitura, e aconteceu a mesma coisa. E aconteceu com Jesus, que teve que se vestir de imundícia para poder ganhar a primogenitura. Assim como Jacó teve que se vestir de seu irmão, de imundícia, entre aspas, para poder ganhar a primogenitura. Isso tudo tem a ver com primogenitura, e não com aquilo que estamos dizendo para vocês, tá? Se dividirão dos seus estranhos, e um povo será mais forte que o outro, né? Isso foi o que aconteceu com quem? Caim e Abel. E o maior servirá ao menor. Abel não estava com a primogenitura? Isso já estava previsto desde lá, certo? E cumprindo-se aos seus dias para dar luz, eis os gêmeos no seu ventre. Eis os gêmeos. Vamos dizer também que Esaú era do maligno? Esaú também era a semente da serpente? Deus não deixa ninguém se enganado. Engana-se quem quer. Tá? Eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, todo como um veste de pelo. Aqui já prova o pecado. Tá? Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado no seu calcanhar. O calcanhar de quem? O calcanhar de Esaú. Voltando ao texto aqui, vamos lá. Ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Voltando ao texto. Agarrado ao calcanhar. Se você for entender o texto, você vai observar que Jacó feriu o calcanhar de Esaú. Porque ele lutou e batalhou e ganhou a primogenitura. Certo? De forma inversa, mas na mesma questão, Satanás feriu o calcanhar de Jesus. Certo? Porque não é a mesma história. Mas Jesus pisou a cabeça da serpente. Tudo aqui tem a ver com vaso de ira e vaso de honra, e a briga pela primogenitura. A batalha pela primogenitura. Tá? Por isso seu nome chamou Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando o gerou. E crescendo os meninos, Esaú foi o homem de perito na caça. Assim como Caim. Cresceram meninos e Jacó foi perito na caça. Homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Observe o paralelo das histórias, tá? E crescendo os meninos, Esaú foi um homem perito de caça, Jacó foi um homem e amava Isaac. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, e Rebeca amava Jacó. Aqui vai entrar numa outra questão, mas vocês vão observar aqui a questão do calcanhar e a questão da luta das sementes, tá? Porque foi assim desde o princípio. Uma nação batalhará contra a outra. Um lhe ferirá a cabeça, outro lhe ferirá o calcanhar. Até que o primogênito do pai viesse e fosse ferido o calcanhar, e ele pisasse a cabeça da serpente. Lembre-se disso. O que eu disse ontem. Porque nada cai por terra quando a palavra é de Deus. Tá? Uma maldição e uma profecia. O que foi acontecendo ao longo do tempo.
né? Porque de Caim não sobrou nada no dilúvio. Só sobrou da semente de Sete, né? E se Caim era descendente da serpente, sabendo que quem passou foi só a Noé e a sua família, e todos eram tomados como puros por Deus e ficaram responsáveis por povoar a terra, o que diremos, pois, dessas coisas? Atribuiremos a Deus injustiça ou falibilidade? Tornaremos ele falho no seu juízo? Não foi suficiente o dilúvio? Deus falhou? Vamos seguir. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vos dizei, em que? Por que eu falei do sinal de amor em cima de Caim? Porque o vaso de ira, ele é passível de perdão. Tá? Lembre-se que Esaú, ele falhou muito com Deus, tomando das mulheres que eram anátemas, vocês vão ler o texto, vocês vão achar, mulheres que não eram desejáveis, malignas, né, de uma linhagem satânica, porém, não aconteceu o mesmo com Jacó, e é o que Deus está dizendo aqui, e que nos tem amado, não era Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei Jacó, e odiei Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Vamos a Romanos 9, que vai falar desse texto também. Em Cristo digo verdade e não minto, dando-me o testemunho, a minha paciência, e no Espírito Santo, que tenho grande tristeza contínua de dor de coração. Certo? Vamos seguir aqui. Deixa eu subir o texto para ficar melhor para a gente. Porque ao mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor dos meus irmãos, essa questão do sofrimento de um profeta, tá? Que são meus parentes segundo a carne. Quem são os israelitas? Dos quais a adoção de filhos, e a glória da aliança, e a lei, e o culto, e as promessas. Do quais são os pais, dos quais quais é Cristo, segundo a carne. Qual é? Porque tem a ver com a carne. Lembra a questão da primogenitura? Vamos lá. Qual é sobre todos? Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são Israel são israelitas. Tá? Nem todos que são Israel são filhos da promessa. Nem todos que estão em Cristo são filhos da promessa. Nem todos que dizem Senhor, 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 subirão aos céus. Nem todos que dizem estão pregando a verdade, estão pregando a verdade. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Observem aqui. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aqui tem a ver com promessa, tem a ver com primogenitura, tem a ver com descendência, e tem a ver lá com Adão e Eva. Certo? Descendência, semente. Porque a palavra da promessa está: por esse tempo virei e terá Sara um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concedeu a um e deu de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem nem mal, para que o propósito da eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas porque aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. O que foi dito possivelmente a Caim e Abel, já que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou de Caim, certo? Sendo Caim o primogênito. Como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú? Que direis, pois? Que diremos, pois? Que é injustiça na parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me de quem compadecer, e ter misericórdia de quem tiver misericórdia. Isto tem a ver com a eleição. Por quê? Para que o propósito da eleição ficasse firme. Certo? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Tudo que aconteceu no Jardim do Éden tinha a ver com o propósito da eleição. O que diremos, pois? Deus amou Abel e odiou a Caim? Vamos ao texto novamente para observar que isto é uma falácia satânica. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Olha o que o texto está dizendo aqui. Ó. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal a Caim, sinal de proteção, para que ninguém o ferisse, qualquer que o achasse. Gênesis 4,15. Certo? Vav, agora vamos à letra, né? Aleph, Tav, Deus, certo? Alfa e Ômega.
pôs o Vav no meio. Que significa o quê? Videira. Certo? Sabemos nós que ser vivente no Éden eram animais falantes, e que isto ocorre sim. Então aqui provo para vocês que as duas sementes têm a ver com a propósito da eleição, uma batalhando contra a outra, e que a semente ali não tinha nada a ver com um animal que copulou com Eva, e nem com Satanás, porque ele não abandonou seu corpo espiritual, ele não tinha essa capacidade. Os anjos que abandonaram sua capacidade, os céus, eles abandonaram seu corpo espiritual, como eu já provei em outros textos. Se vocês quiserem se inteirar do assunto, tem vídeos específicos sobre isso, né? Provei que já provei também que só em Gênesis 6 seguiu o terceiro, por isso que se baseia no tripé. Tudo está baseado em 3, um terço, tudo, o padrão de 3, certo? Porque os dois padrões estavam no Éden, que é a semente o vaso de ira e o vaso de honra. As duas sementes, uma corrompida e outra não, porque o fruto gerou isto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, um era bom, o outro era ruim, certo? Mas o vaso de ira tinha capacidade de receber perdão, assim como eu já provei na palavra, onde diz que se ele deixasse de fazer o mal e se arrependesse, ele seria elevado e seria aceito. Não há mais o que se dizer a respeito disso. Realmente, como falei, eu já queria acabar, mas eu falei, se continuasse eu traria a questão final, provando que Deus marcou com sinal de piedade aquele que pecou, mas era vaso de ira, não era descendência de Satanás. Porque Satanás não tem descendente na terra. Os anjos caídos têm descendente na terra, né? Isso aconteceu em Gênesis 6. Somente lá onde a Bíblia diz claramente, né? Sabemos que Deus oculta para que nós possamos ir lá e esquadrinhar. Mas ele deixa a pista disso. E não há pista alguma, né, nesse teor. A não ser quando você torce o texto. Onde você exclusivamente torce de maneira absurda e patente aquilo que não diz, certo? Então, o que eu digo aqui para vocês, atentem para aquilo que está sendo dito, porque aquilo pode te levar ao inferno, tá? Lembre-se, no Éden, antes da queda, era uma coisa, a terra se tornou maldita. As duas sementes batalhando já está provado na história de Jacó e Esaú, certo? Vaso de ira e vaso de honra. A terceira vertente, que era o joio, somente em Gênesis 6. Tudo está claro na Bíblia. O passo a passo, como. Se você se interessa por Bíblia, lê a Bíblia. Porque muitas vezes você ouvir o que o homem diz te levará para um lugar de perdição. Tá? Muitas pessoas repetem texto da Bíblia e às vezes só repetem aquilo que ouviram. Vou dizer mais uma vez, leiam a Bíblia. É fundamental para a tua salvação. Tá? Esta batalha não é por ego, esta batalha é por almas. Assim como os apóstolos fizeram, os profetas fizeram e foram mortos e perseguidos, assim como Jesus fez e foi morto, e foi perseguido e foi morto. Certo? Assim como lhe feriram o calcanhar, ele pisou a cabeça da serpente. Cabe a vós começar a pisar a cabeça das serpentes que estão por aí nos dias de hoje. Certo? Aqui com a clareza, que eu não coloquei no outro vídeo, porque eu queria especificar totalmente somente a marca sobre Caim, isso tinha a ver com misericórdia, tá? Ao vaso de ira, porque o pecado foi Eva que causou, corrompendo aquilo que Deus tinha preparado de uma outra forma. Nada do que nos aconteceu hoje deveria acontecer, não deveria haver sacrifícios, nunca, certo? Não deveria haver circuncisão, nunca, né? Mas a semente se corrompeu depois, através dos vasos de ira, certo? É por isso que existe uma semente de vaso de honra, uma semente de vaso de ira. E a terceira semente, que é o joio, que não faz parte nem da semente do vaso de honra, nem do vaso de ira. Toda vez está atrelada a ela, porque o vaso de ira acabou se corrompendo com o joio. E que deverá ficar até o final desses tempos. E é o que estão tentando corromper vocês no entendimento. Lembre-se, a operação do erro está sobre a terra, porque a vinda do Senhor está próxima. Esta é a sua palavra de amor. Atentai, tá? Não tirai as tuas vistas deste livro, desta lei. Não se apartai dele nem de dia nem de noite, para que ninguém vos engane. A palavra de hoje é esta. Espero ser a última vez realmente falando sobre isso, porque eu quero dar seguimento à pregação. Fiquem com esta palavra, tá? Se desejarem assim atentar.
não é uma afronta, é a batalha pela salvação. Certo? Até o próximo vídeo. Que a paz e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.